Bom, então, uma ótima noite a todos, né? Para você aí que vai assistir durante o dia, um bom dia para você, né? Uma boa tarde. Nós estamos aqui com o aluno Emerson. Boa noite, Emerson. Então, vamos lá, vamos dar sequência à nossa disciplina. A nossa disciplina, né? Energia hidráulica e sistemas de geração hidrelétrica, né? Então, é, conforme eu comentei com vocês, venho falando. Essa é uma disciplina que ela foi separada em blocos, né, onde essa parte de energia hidráulica, nós tivemos aí a primeira parte da nossa disciplina, que são as três primeiras aulas, nós pegamos uma noção geral ali sobre a parte de hidrologia, sobre a parte de hidráulica, né, e também a parte dos componentes, né, que seriam as máquinas de fluxo. E aí, na aula passada, nós tivemos aí a introdução, então, sobre esses sistemas, né, de geração hidrelétrica, e hoje nós já vamos começar a aprofundar, então, na nossa disciplina, que é a parte aí dos componentes, né, que fazem parte desses sistemas, né, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, e aí, né, nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais em relação a alguns desses componentes, que são os mais sensíveis ali, e aí lá para o final da nossa disciplina, nós vamos pegar todo esse conhecimento, né, e vamos colocá-los em prática na, em um dimensionamento, né, de uma pequena central hidrelétrica, né. Logicamente, professor, por que que nós não vamos fazer uma usina hidrelétrica? Porque é um sistema muito complexo, né, não caberia aqui nessa nossa disciplina, né? Uma usina é uma quantidade absurda de cálculos e estudos, né, que devem ser feitos. Então a gente vai, né, pegar um estudo de caso ali de uma pequena central hidrelétrica, que é um caso que está dentro do nosso, né, dos nossos da nossa alçada para que a gente possa aí fazer o dimensionamento, para vocês aprenderem aí a parte técnica também da disciplina, tendo em vista que vocês aí são os futuros profissionais que vão trabalhar nessa nossa área, né? Bom, então na nossa aula de hoje nós iremos falar aí sobre os principais componentes das centrais hidrelétricas, né? Então, vamos lá. Então, sempre a gente, né, começa com uma frase, e a frase de hoje é: a persistência é o caminho do êxito. Então, vamos seguir, vamos firmes ali, né? Quem está pensando em desistir, quem está achando muito difícil, às vezes muito moroso, está demorando demais para chegar ali, né, nos finalmente ali da disciplina, para a gente poder, então, ter uma ideia um pouquinho melhor que né, seria essa parte de projetos. Tenha calma, nós vamos chegar lá, né? Vamos ser persistentes. Bom, então eu fui, né, fiz alguns recortes ali do nosso livro para a gente poder ir discutindo aqui, e eu trazendo então algumas colocações e algumas visões aqui para vocês sobre os nossos componentes, né? Então, lembrando, são os principais componentes, né? Um dos componentes a gente já viu que seria a turbina, né? Nas aulas anteriores, na aula 3, né, a gente falou um pouquinho sobre a turbina. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de estrutura, para que a gente possa depois verificar a parte de arranjos, né? Bom, então nós vamos começar pela barragem. A barragem é o assunto mais sensível aqui do nosso projeto, né? É pela barragem, e o nome já diz, né? Um barramento, né? Onde eu vou, então, travar o fluxo ali de um rio. Então, a gente sabe, né, pensando aqui na questão física, que 1 litro de água é 1 quilo, né, em relação à pressão. A gente tem ainda a pressão atmosférica sendo exercida ali. Então, uma barragem, ela vai segurar uma grande quantidade de água. Isso, então, né, pensando em termos técnicos, nós iremos ter, então, uma grande pressão sendo exercida, né, numa parede, que seria a barragem, e eu preciso segurar, eu preciso conter esse fluxo, tendo em vista que eu vou fazer um barramento para elevar o nível da água, né? E aí sim eu vou gerar uma pressão no pele da minha barragem para que eu possa ter a tomada d'água, a gente já vai falar o que é isso, e levá-la a um conduto forçado ali para que possa então ter uma pressão suficiente
e gerar energia elétrica, né, a partir ali da nossa turbina, né, para que possa movimentar a nossa turbina. Bom, então essa barragem, ela, né, permite um barramento, né, um armazenamento de água. E também ela sustenta a tomada d'água, conforme a gente vai ver, né? Eu vou ter um ponto de captação ali que a gente chama de tomada d'água, né? Ela é denominada ensecadeira, né, caso seja construída de uma forma provisória, com a finalidade de fechar uma região do curso d'água, de formar e deixar seca uma área onde será executada a obra permanente no leito, né? Então depende da fase da nossa obra ali. Continuando ainda na parte de barragem, né? A gente pode ter, né? Dependendo, a gente vai falar sobre dois tipos de reservatório, que a gente tem um reservatório fio d'água de acumulação, né? E a ideia é que a gente tenha uma queda d'água, né? Justamente, né, para que a gente possa ter esse desnível de montante e jusante. Lembrando, né, o que é montante? Montante é antes da barragem, e jusante é depois da barragem, né? Então, pensa comigo, se eu tenho aqui o nível da água, a montante, ela está acima do nível a jusante, né? Porque a minha barragem está aqui, o nível da água está aqui, e aí a tomada d'água vai ser aqui embaixo. Então, eu tenho esse desnível geométrico, né? Esse desnível geométrico, então, permite que eu tenha uma pressão, né? Uma pressão, lembrando que a altura é pressão, a gente já falou sobre isso, né? Então, quanto maior o desnível geométrico, maior a pressão da água. E aí eu consigo converter por meio de Bernoulli, que a gente já viu, né? Algumas conversões, eu consigo transformar pressão hidrostática da minha água, né, em uma pressão que vai ser convertida ali depois em trabalho, né? Então, essa queda ela permite gerar energia potencial gravitacional, né? A gente chama de energia potencial gravitacional. E, além disso, se o trecho do rio, né, for considerado navegável, ainda, né, carecerá de uma construção de um sistema de transposição de desnível, enfim. Então, isso entra dentro da parte do arranjo técnico, né? A gente tem diversas questões que vão envolver aí o nosso sistema, né? Por exemplo, às vezes eu preciso até de um sistema de escadas de peixes, né? Elevadores de peixes, ou seja, dependendo do tipo de peixe, ele não consegue vencer esse desnível geométrico, ele não consegue subir. E aí eu preciso projetar um sistema para que esse peixe ele consiga subir esse desnível de uma maneira que ele consiga então chegar a um determinado local, né? Então a gente chama isso de escada de peixe, ou às vezes eu tenho elevadores de peixe. Então perceba, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema navegável, eu preciso de um sistema de transposição. Então depende do meu arranjo, eu preciso aí entra dentro do meu projeto. Então perceba, o sistema de geração, né, e de hidrelétricas, ele não é simples, ainda mais dependendo da magnitude. Se eu for trabalhar com por exemplo, uma usina hidrelétrica, aí eu vou ter, né, um grande projeto, um grande impacto, e aí eu preciso, então, verificar diversas situações ali, né? A gente já vai vendo uma figura ali, um arranjo técnico envolvendo uma barragem, né? Então, como que envolve essa barragem? Como que eu, né, monto essa barragem? Eu preciso verificar o posicionamento do terreno, que é justamente esse desnível geométrico, né? Verificação da superfície e profundidade geotécnica, ou seja, eu preciso verificar a fundação, né, dessa minha barragem, porque a minha barragem ela tem que se manter firme, fixa, e a fundação ela é essencial ali para segurar toda essa pressão, porque aí, né, pensando na parte da engenharia civil, né? Eu tenho uma pressão sendo exercida. E quando a gente faz o dimensionamento de uma barragem, existe um sistema que a gente chama de tombamento, né? Então, essa minha parede, ela pode tombar, ela pode girar. Então, essa fundação ela é essencial para fazer o travamento, né? A fixação ali dessa minha barragem, para que ela possa, então, assimilar toda essa pressão, né? Tem a questão da compactação, preparação de superfície, né? Teste técnico de conhecimento dos indicadores físicos. A parte de materiais ela é essencial também. Por quê? Porque o projeto da minha barragem,
Vai depender, logicamente, da parte técnica, ou seja, de quanto que ela tem que resistir a uma determinada pressão, mas um outro contraponto que a gente precisa avaliar seria ali na escavação, né? Quando a gente está, então, fazendo toda a parte inicial ali do nosso projeto, de verificar a viabilidade econômica também. Às vezes eu tenho materiais ali, matacões, né? Algumas rochas que eu posso utilizar ali para poder fazer esse projeto de uma barragem. Então, às vezes o material ele também define, né, o tipo de barragem. Tem barragens, inclusive, de solo, né? Barragem de terra que a gente chama. Então, depende muito do projeto, né? Dessa viabilidade, tanto técnica quanto econômica. A gente vai ver que existem diversos tipos de barragens, né? E o que define também uma barragem é o material que você utiliza para realizar esse processo, né? Bom, então nessa figura ali a gente vai ver uma usina, né? Dona Francisca, uma usina hidrelétrica, de grande porte no Rio Grande do Sul, né, que ela possui aí 125 megawatts de potência instalada e energia assegurada de 80 megawatts, né? Ou seja, ela tem uma potência instalada, mas ela não gera tudo que ela tem instalada, né? E aí eu preciso também verificar a potência outorgada, ou seja, quanto que ela pode gerar. Ela tem a projeção de gerar tanto, ela tem a capacidade de tanto. Mas ela está outorgada, ou seja, ela tem a licença para gerar tudo isso ou não? Então são fatores diferentes. Eu acho que a gente até viu na aula passada sobre isso também, né? A barragem de concreto compactado a rolo, né? Então, quer dizer, um dos processos que a gente tem ali é a casa de força tipo abrigado. Então, esse aqui seria, vamos pegar aqui o nosso contador, ó. Então, esse daqui seria um arranjo, né, dessa usina hidrelétrica Dona Francisca, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui a gente tem a nossa barragem, né? Essa parte aqui, a soleira, faz parte da nossa barragem, né? E aí a gente tem aqui a ombreira, né? Ombreira direita, do outro lado a ombreira esquerda, né? A gente tem aqui um reservatório, esse reservatório é um reservatório de acumulação, né? A gente tem aqui a nossa casa de força, e essa casa de força ela pode ser de diversos tipos, essa daqui é do tipo abrigada. Um canal de fuga que a gente já vai falar sobre ele, e um sistema de desvio, né? Que seria aí um sistema de obras hidráulicas para a gente poder fazer aí tirar essa acumulação, né? Então, esse aqui seria um sistema, né? Um arranjo de um sistema onde eu tenho um reservatório de acumulação, eu tenho aqui a minha barragem, né? Então, ela está fazendo todo esse barramento desse rio, né? E aí que se transformou num reservatório de acumulação. Esse reservatório de acumulação, depois a gente vai falar mais à frente, ele pode servir aí para diversas utilidades, né? A gente chama de usos múltiplos. Então, ele pode servir aqui tanto para navegação, para pesca, né? Ele pode servir, inclusive, além da geração de energia, que é o nosso foco aqui, ele pode servir ali para abastecimento, né? Público, enfim. Tem diversas utilizações que a gente vai falar a respeito disso também, quando a gente tem reservatório de usos múltiplos, e quem define isso, né? As quantidades, são os comitês de bacias hidrográficas, que a gente falou também ali nas primeiras aulas, tá bom? Bom, então, dando sequência aqui, né, nós temos o descarregador de cheias, né, que é um sistema aí, né, que nós utilizamos, que ele faz parte da estrutura, né, de uma usina hidrelétrica. Então, eles são utilizados para fornecer condições seguras para barragens e outras estruturas de usinas hidrelétricas, sem causar distúrbios que prejudiquem a operação. Além do controle de cheias, então ele é um sistema de controle, tá? Um controle de obras hidráulicas. Essa unidade, ela tem a função de restabelecer a vazão a jusante da barragem, jusante depois, né? Que não requer geração de energia, podendo ou não ser comandada por uma comporta. E a comporta, ela também é um sistema de controle, tá bom? Bom, seguindo aqui, aí existem algumas características, né, que a gente pode até conversar a respeito disso, que seria na parte.
dos arranjos, né? Então, ó, no tipo soleira livre, não controlado pela comporta, não há controle sobre a descarga além do necessário para produzir energia. Já nos tipos soleiras controlados por comporta, né, conforme eu falei para vocês, então a comporta é uma unidade de controle que a gente controla o fluxo, né? Então a gente define aí a vazão, a abertura ou não da comporta, né? O controle do acionamento, além de permitir o escoamento ajusante, ou seja, depois do descarregador de cheias. Então, perceba, ó, então, além de permitir o escoamento, ou seja, ele vai controlar a vazão ajusante, né, do meu sistema, ou seja, essa comporta, esse descarregador de cheia, né, esse sistema, ele controla o que vai sair depois, né, ele controla essa água que está saindo, a quantidade de água. Também determina o nível da água que o reservatório irá atingir. Por quê? Se eu elimino bastante água, eu diminuo o nível da água. Se eu seguro essa água, o meu reservatório ele fica numa cheia. Então, quando eu tenho muita chuva, né, muita cheia, eu tenho que tirar essa água porque o nível está muito alto. Aí eu uso então esse descarregador de cheias, né? Um descarregador de cheias de controle de enchentes pode ou não ser integrado à barragem. Então, perceba, o controle de enchentes, né? Ou seja, se eu tenho uma cheia, e quando que acontece uma cheia, professor? Vocês lembram lá, acho que se eu não me engano, na nossa primeira aula, que a gente comentou a respeito de bacia hidrográfica, né? E aí eu falei com vocês que a bacia hidrográfica, o que que é uma bacia hidrográfica? Ela é um local que ele é delimitado, né, por divisores topográficos, onde eu tenho então toda a água escoando dentro de um local. Esse sistema é chamado de bacia hidrográfica. Então, perceba, aqui que é uma cheia, né? É quando eu tenho muita chuva, essa água está caindo dentro da minha bacia hidrográfica, toda essa água ela vai ser escoada e vai para um sistema que a gente chama de macrodrenagem, que são os rios, e esse rio ele vai começar a encher, né? Porque o escoamento ele vai para o rio, né? Porque o rio ele está no ponto mais baixo da minha bacia hidrográfica. Então esse rio ele vai começar a encher. Então o que que é um reservatório? É um rio, né? É um rio barrado. Então, essa água vai começar a entrar nesse meu reservatório e vai começar a subir o nível d'água ali na minha barragem, né? Então, o nível está aqui, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui. E aí a gente tem diversos níveis que a gente depois vai conversar sobre isso, quando a gente for falar melhor sobre barragem, que a gente tem lá o nível maximorum, né? Maximorum, que a gente chama, que é o nível máximo ali. Depois disso, a gente tem que então abrir as comportas ali e fazer os descarregadores de cheias para poder eliminar essa água, porque vou gerar muita pressão na minha barragem, pode acontecer do rompimento dela, né? Além disso, ela pode transbordar, né? Então é um sistema ali que a gente tem que controlar. E aí a gente tem diversos sensores, né, para a gente poder marcar esses níveis de trabalho, né? Tem níveis de trabalho que a gente trabalha para abastecimento, níveis para geração de energia e níveis críticos ali que a gente vai chegando, né, quando eu tenho uma cheia muito grande. Quais são os objetivos, então, desses descarregadores de cheias, né? Conduzir e restituir as vazões a jusante, né? Ou seja, depois ali desse sistema, as vazões excedentes, é uma vazão de cheia, né? Uma vazão quando eu tenho uma quantidade maior de água, a necessária para a geração de energia. Ou seja, conforme eu falei para vocês, eu tenho a minha barragem, o nível de geração é aqui, né? Só que o que que aconteceu? Eu tive uma cheia, o nível veio para cá. Então, estava aqui, ele veio para cá. Então, esse excedente entre o nível que está aqui da minha geração de energia e o nível que está aqui, que seria o excedente, eu vou descarregar ele, tá? Não comprometer a estabilidade e perturbações prejudiciais à operação da central hidrelétrica, com elevação do nível d'água, a montante acima da necessidade devido às cheias, né? Então, conforme eu falei, montante é o quê? Antes da barragem. Então, encheu muito antes da barragem, aí eu vou usar esse descarregador para poder, então, eliminar esse volume de água. Ele vai para o canal de fuga depois, a gente já vai falar sobre ele, né? No projeto, eu tenho que fazer várias considerações, assim como de uma barragem, né? Como outros sistemas. Então, eu vou verificar as condições topográficas,
geológicas, geotécnicas, hidrológicas, né? Ou seja, esse sistema eu vou instalar ele, né? Eu vou projetá-lo pensando nas chuvas, né? Na capacidade de chuvas ali, no tempo de retorno que a gente chama, que é o quê? A gente vai pegar ali a vazão de projeto, é aquela vazão máxima. Então, o tempo de retorno é o quê? Ele é um dividido pela probabilidade, né? Então, o que que seria isso? Qual que seria a probabilidade de eu ter uma chuva que igualasse ou ultrapassasse um valor X, né? Então, se a gente olhar no histórico pensando em estatística, né? Qual que é a chance de eu ter uma chuva? Vamos supor, em 1948 teve uma grande cheia, né? E aí teve lá, a gente teve 3.000 milímetros, né, de chuva. Então é uma chuva histórica, né? Aí passaram-se 50 anos, eu nunca mais tive uma chuva daquela. Então, eu consigo pegar chuvas extremas quando eu faço, quanto maior o meu horizonte de verificação, né, de históricos, né? Então, quando a gente projeta um sistema desse de hidrelétricas, a gente usa um tempo de retorno, que eu falei para vocês, é um dividido pela probabilidade. Então, esse tempo de retorno, ele seria aí em torno de 1.000 anos, né? Eu vou até pegar meu celular aqui, ó. Se a gente for, deixa eu pegar aqui e fazer uma continha para vocês. Então, o tempo de retorno, qual que é a probabilidade de ter uma chuva de 1.000 anos? Ó, 1 dividido por 1.000 vezes 100 é 0,1% de chance. Então, a gente faz, ó, não prestar atenção, a gente faz o cálculo de uma vazão de projeto para uma hidrelétrica dessas, né? Para uma usina hidrelétrica dessas, para o pior cenário, que é uma chuva com tempo de retorno de 1.000 anos, né? E então seria 1 dividido por 1.000, isso daria 0,1% de probabilidade de eu ter uma chuva dessa igualada ou superada. Ou seja, a gente já faz um projeto para que ele tenha o pior cenário possível. Então a gente pega dados históricos, verifica qual que é o pior cenário e a gente faz então uma condição desse fator, né, desses fatores. Então essa questão hidrológica tem a ver com isso, né? Com as precipitações, né? Com essa parte que a gente chama de tempo de retorno, né? Que seria a hidrologia e a estatística, tá bom? Então, a gente verifica, né, como que a gente vai instalar esse descarregador de cheias dentro da nossa barragem, né, se vai ser de soleira livre, né, ah, com- ou controlados por comportas, enfim. Então, são arranjos técnicos que a gente avalia. Então, falando já, então, né, seguindo aqui, a gente comentou sobre a questão das cheias, eu falei para vocês, então, essa cheia está atrelada principalmente aí o volume de chuvas dentro de uma bacia hidrográfica. Quando eu tenho meu barramento, aqui embaixo do meu barramento, eu tenho um sistema de tomada d'água, onde eu vou coletar essa água. Ela vem para uma tubulação. Essa tubulação ela pode ser um sistema de alta ou baixa pressão, a gente já vai ver o que é isso, que é a tubulação, né? E vai direto, esse fluxo vai direto aí para a nossa turbina. Então, a tomada d'água é onde eu vou fazer então a coleta dessa água, né? Então, eu preciso ver aí várias questões, né, dentro desses acessórios da tomada d'água. Então, pórtico de manobra, grades, limpador de grade, né? Enfim, por que isso? Porque o fluxo tem que ser somente de água, né? Eu não posso ter detritos, não posso ter, por exemplo, galhos, enfim. Então eu tenho que ter esses sistemas ali de grades, né? De malhas, para poder reter todas essas impurezas que, porventura, eu possa ter aí no meu reservatório. Então, às vezes a gente olha uma imagem de um reservatório, a gente vê aquela água azul, né, na foto. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes eu tenho aí impurezas na água, né? Somente galhos, eu vou ter árvores, eu tenho a mata ciliar,
Então eu preciso ter um sistema ali para poder controlar, né, esses detritos aí para que não vá para minha tubulação e aí consequentemente entre ali nas pás da minha turbina e aí eles podem aí causar problemas de operação, né, depois de manutenção posteriormente. Lembrando, todo projeto eu preciso avaliar as questões técnicas e econômicas, né? Então, ele precisa ter essa viabilidade econômica também. Se eu tiver um sistema que ele me dá muita manutenção, ele não é viável economicamente, né? Pode ser de superfície ou afogado, né? Então, a tomada d'água pode ser na parte de cima da água, do nível da água, ou afogada na parte de baixo, né? E aí, o mais comum é afogado, por quê? Porque eu aproveito esse desnível geométrico, né? Essa pressão. Mas eu posso pegar de cima e descer com essa tubulação. Eu estou descendo, estou ganhando pressão também, né? O seu funcionamento dá-se por uma estrutura que vai captar essa água montante e direcionar para o sistema de adução. O que que é adução? Adutora. É uma tubulação, tá? Regulando a vazão de entrada, por exemplo, por meio de pórticos, de manobra, equipamentos utilizados para bloquear entulhos, conforme eu falei, folhas, galhos, né? Então, eu tenho que fazer esse bloqueio por quê? Porque essa água ela tem que vir limpa ali para nossa turbina, né? Para que eu não tenha manutenção posteriormente. Bom, é, e o arranjo, né? Para que eu tenha essa tomada d'água, lembrando que essa tomada d'água é um sistema onde eu vou fazer a captação da água para a geração de energia. Porém, em sistemas de abastecimento público, a gente tem lá o rio, a gente também utiliza a tomada d'água, né? Mas aí essa água seria então para né? Eu vou mandar para um sistema de bombeamento, aí eu mando para um sistema de adução, e aí depois eu mando para a minha estação de tratamento de água. Então, quando eu tenho, por exemplo, às vezes um reservatório, que ele é de usos múltiplos, né? Às vezes eu posso ter um outro sistema de tomada d'água ali para fazer a captação de água para abastecimento, né? Nesse nosso caso, nós estamos falando de tomada d'água para geração de energia elétrica, tá bom? Então fica essas aspas aqui para vocês entenderem que a tomada d'água, que é uma captação de água, ela pode ser para diversos vieses, né? Então aqui a gente está pensando justamente no sistema hidrelétrico, tá bom? Então, o canal de aproximação do escoamento, né, ou seja, é um sistema onde eu vou fazer essa captação, câmara de decantatação da suspensão, e aí eu preciso de estudos sedimentológicos, ou seja, quando eu for fazer a minha tomada d'água, dependendo do reservatório, eu tenho muita turbidez na minha água. O que que é turbidez? É aquela água que ela é um pouco barrenta, né? Ela tem sedimentos, ela vai ter aí os sólidos suspensos, né? Sedimentáveis nela. Então, a hora que você pega essa água, e você, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês aqui. Você pega e coloca ela num copo. Então, ela tá uma água escura. Se você deixar esse copo paradinho aqui do lado, em pouco tempo, essa água, esses sólidos, eles vão sedimentar. Ou seja, eu tenho sólidos suspensos sedimentáveis, né? Então, isso vai me dar turbidez. Só que esses sólidos, eles podem atrapalhar aí o meu sistema, né? Quando a gente faz a captação dessa água, ela já vem com esses sólidos para tratamento de água, por exemplo, abastecimento. Lá na minha estação de tratamento de água, eu tenho um sistema físico, né, de tratamento físico próprio para remover esses sedimentos, né, que a gente chama lá de coagulação, né, floculação e decantação. Depois ele passa ainda por uma filtração. São sistemas físico-químicos que eu vou remover essas impurezas, esses sedimentos. Agora, quando eu tenho uma água muito barrenta, né, logicamente, para sistemas hidrelétricos, eu não vou utilizá-la para abastecimento público, né? Eu vou usar ela para gerar energia elétrica. Só que ela pode alterar um pouco as condições das características da minha água, né? A viscosidade, enfim, pode gerar também danos da minha turbina. Então, por isso, né? Eu preciso aí de câmaras de decantação, ou seja, esses sólidos, como eu falei, são sólidos suspensos sedimentáveis eles sedimentam. Então, se eu deixar uma câmara parada, com essa água parada, ele vai ir para o fundo, né? Porque aí ela vai ficar pesada
essa sujeira e vai para o fundo, e aí depois eu faço aí uma limpeza dessa câmara, tá? A tomada d'água, por si só, ela contém equipamentos como grades, comportas, né? Enfim, conforme eu falei para vocês, então, além dos sólidos suspensos sedimentáveis, né? Eu também tenho os sólidos grosseiros. E aí, esses sólidos grosseiros, eles vão ser barrados pelas grades, né, pelas comportas, enfim, algum sistema de malha, para que esses sedimentos, né, mais grosseiros ali, eles não, então, adentrem, né, a nossa tubulação, tá bom? Eu também tenho as comportas hidráulicas, essas comportas hidráulicas, elas são sistemas, então, de controle, né, que a gente chama. Então, ela vai ser aí, né? Ela vai bloquear a passagem hidráulica, né? É, utilizado para inspeção de estruturas civis, né? Com passagem de adução, tubulação de baixa pressão, passagens hidráulicas de caso de força. Normalmente elas ficam fechadas, né? Como comportas de remoção de areia, que são os desarenadores. As comportas elas podem ser construídas de madeira, concreto, ferro fundido, aço, né? Enfim, são sistemas de controle. Eu posso abrir ou fechar essas comportas e são utilizados para a inspeção dessas minhas instalações, né? É, conforme a gente viu, eu tenho diversos materiais que eu posso utilizar para fazer aí o projeto dessa minha comporta. Mas o que define o material, né? Então é a pressão hidráulica, ou seja, essa comporta ela vai fazer um barramento também, né? De determinado volume de água. Então esse material ele precisa resistir, né? Tem que ter, então ele vai resistir a essa pressão. Disponibilidade de materiais para fabricação, lembrando ali que a gente tem a parte da viabilidade econômica, né? Fatores físico-químicos dos corpos d'água, né, em que a comporta irá operar, ou seja, às vezes, determinado composto que eu tenho na água pode reagir com o material que eu tenho na comporta. Então, eu preciso verificar essa questão. A durabilidade, né, ou seja, o tempo de projeto, né, que ela vai durar, e os custos que entram dentro dessa questão da disponibilidade, né, e tudo mais, justamente conforme eu comentei com vocês, né, a gente tem aí fatores técnico-econômicos para o nosso projeto. Eu tenho sistemas de baixa pressão. Esses sistemas eles não são os melhores. O melhor seria o de alta pressão, porém o de alta pressão a gente tem diversos problemas também, né? De muita pressão ali dentro da tubulação, pode ter até um rompimento da tubulação, mas ele vai ser muito comum onde? Em centrais hidrelétricas de desvio ou de derivação, ou seja, quando eu mudo o fluxo do meu canal, são constituídos por apresentarem pequenas declividades. Então, lembra que eu falei para vocês? O ideal de projetos, quando a gente trabalha com usinas hidrelétricas, né? A gente trabalhar com altas declividades, que seria, então, um desnível geométrico considerável para que a gente possa gerar mais pressão e, consequentemente, mais energia, porque a gente vai converter pressão em trabalho, né? Ao longo do circuito de adução. Sua estruturação é dada por canais, desarenadores, câmaras de descarga, tubulações, chaminés de equilíbrio. A chaminé de equilíbrio, a gente tem sistemas de baixa pressão, mas é mais comum em sistemas de alta pressão, né? Os canais são caracterizados por escoar as vazões sobre uma superfície livre. Quando a gente trabalha com superfície livre, né? Então, seria os nossos canais, né? E aí eu tenho a pressão atmosférica, eu já expliquei para vocês, né? É dominada por galeria quando o fluxo se der em superfície fechada, conduto livre. O que que é um conduto livre mesmo? Vai ser então quando eu tenho, né, no fluxo, ele tem uma pressão atmosférica sendo exercida sobre ele. O que que é um conduto forçado? É quando a pressão dentro de uma tubulação ela é maior que a pressão atmosférica, tá? Essa é a diferença. Então aqui eu tenho a pressão atmosférica.
Então, conduto livre, mesmo eu tendo uma tubulação fechada, o nível d'água nunca está 100%. Vamos supor, se tiver 99%, mas eu tiver um pouquinho de ar aqui, ele é conduto livre, tá? Então, ele só vai ser conduto forçado se eu tiver 100% dela cheia, tudo bem? O escoamento da água se dá pela diferença de cotas entre um ponto ao longo de sua calha, ou seja, eu tenho cotas maiores indo para cotas em direções a cotas menores. Por isso que a gente trabalha pela ação da gravidade, né? Por isso que é conduto livre. Conduto forçado, geralmente, eu tenho cotas mais baixas indo para cota mais alta. Aí eu preciso de um sistema de bombeamento, né? Eu preciso colocar pressão, tá? Estudos geológicos e geotécnicos são de extrema importância para viabilizar a realização do canal de adução. Deve-se atentar para a proteção, principalmente dos efeitos da percolação, das percolações e erosões que poderão inviabilizar o projeto. Então, algumas situações a gente precisa verificar, como qualquer outra questão quando envolve a parte de arranjo técnico. E a gente vai ver um sistema de baixa pressão, que é a figura 2, né, que é a pequena central hidrelétrica, né? Que fica ali em Mato Grosso. Ela tem uma potência de 30 watts, então uma pequena central, né? E essa pequena central em questão se configura como um exemplo de alternativo para prever percolações e erosões, né? Então ela tem uma geomembrana ali, né, para poder conter essa erosão e também evitar essa questão da infiltração e tudo mais. Então vamos observar ali, ó. Então eu tenho um reservatório. Eu tenho esse canal de aproximação, ó. Então, olha só que interessante, né? Antes da minha tomada d'água, eu vou ter esse canal de aproximação, e esse canal de aproximação, então, ele vai aproximar o fluxo da água para a tomada d'água aqui. E aqui é um canal de adução. Perceba que o canal de adução, nesse caso, ó, ele não é uma tubulação, né? Ele é um canal, ó, ele é aberto. Então, tem um canal, né, conduto livre, ó, tem a pressão atmosférica sendo exercida aqui. Eu poderia ter uma tubulação fechada, mas se ela não for 100% cheia, também é conduto livre. Então, por isso que é baixa pressão, né? Vocês conseguem identificar aqui que é uma baixa e que é uma alta pressão? Agora, se eu tiver desnível geométrico muito grande, e aí eu for conduzir essa água aqui embaixo, na ponta da barragem, com uma pressão enorme, né? Porque eu tenho essa diferença de água aqui. Então, toda essa pressão está exercendo para baixo. E essa água vai vir com uma pressão grande. Ainda a minha tubulação ela estiver em aclive, né? Em declive, melhor dizendo. Aqui essa água vai vir com uma pressão muito grande, né? Aí sim seria de alta pressão. Bom, desarenador. Então, ó, arenador, né? Aqui então seria o quê? Para remover a areia, né? Sedimentos. Então, além daquela câmara de sedimentos, né? Esse desarenador também, ele vai fazer aí um sistema, né, de remover aí esses sedimentos, né, que a gente tem, evitando danos às plantas, né? Então, é uma câmara de sedimentação também, né? Chamado de desarenador, tá bom? Então, é para evitar manutenção no meu sistema. Câmara de carga. Sempre quando a gente fala carga, nós estamos falando aqui de pressão, né? Carga é pressão. Então, a câmara de carga conduz a vazão na transição entre o fluxo de superfície livre e o fluxo de pressão, além de atenuar o golpe de Ariete. O que que é esse golpe de Ariete? Golpe de Ariete é um golpe. Ariete, ele vem lá da época medieval, onde o pessoal que entrava ali no castelo, né, pegava um tronco e aí eles colocavam, e aí eles batiam ali na porta para tentar adentrar os castelos, né? Essa batida foi chamada então de golpe de Ariete. Ariete vem de carneiro, né? Quando um carneiro ele vai brigar com o outro, ele bate a cabeça em um com o outro, né? Então é o que é um golpe, né? Então vem dessas termologias. Então o que que é um golpe de Ariete? É quando eu tenho uma sobrepressão dentro da minha tubulação e aí geram-se então pressões
em determinado local da minha tubulação que pode gerar um golpe dentro da tubulação. Geralmente acontece quando eu tenho um fechamento brusco de um registro, ou quando a minha bomba para de funcionar. Existem algumas situações desse tipo. Quando eu tenho esse golpe, pode gerar até inclusive o rompimento dessa minha tubulação, né? Porque aí eu tenho uma sobrepressão, tá bom? Então, é um sistema que eu consigo, então, atenuar, ou seja, eu consigo diminuir o problema dessa sobrepressão, tá bom? Tubulações de adução em baixa pressão. Então, quando eu tenho aí as tubulações de baixa pressão, né? Elas são viáveis em caso alternativo de construção de um canal de adução, de proteção. Então, lembrando, né? Elas vão ser aí tubulações quando eu tenho desníveis geométricos menores do que outros, né? Quando eu tenho maiores, aí eu tenho, então, a tubulações de alta pressão, né? As chaminés de equilíbrio, quando há necessidade de interligar sistemas de alta com baixa pressão. Então, lembrando, a gente estava falando de sistema de baixa pressão. Agora, quando eu tenho dois sistemas, ou seja, eu tenho um sistema que está vindo, aí depois eu tenho uma queda muito brusca e aumenta muito a minha pressão. Essa diferença de pressão, eu tenho que ter um equilíbrio. Aí eu chamo de equilíbrio, né? Chaminé de equilíbrio. Que ele vai fazer o quê? Ó? É a sua função amortecer as variabilidades de pressões que se propagam. Então, a pressão ela está aqui. Aí eu tenho uma onda de pressão muito grande. Essa onda de pressão pode gerar de golpe de Ariete, né? Pode gerar diversos problemas. Então, ó, por exemplo, esse nosso sistema aqui, ó, essa chaminé de equilíbrio, ela regula a minha pressão. Ó. Então, aqui é um conduto forçado, é um bloco de ancoragem, né? É um concreto aqui, né? Provavelmente ele está, então, aqui eu tá vindo uma grande pressão, e aqui ele amortece essa pressão, essa chaminé de equilíbrio aqui, tá bom? Então, isso é um sistema. Ah, beleza? Vamos seguindo aqui, ó. Então, sistemas de alta pressão são aqueles que apresentam alta declividade. Então, conforme eu falei para vocês, quando eu tenho um grande, né, desvio geométrico, né? Eu tenho um desnível geométrico muito grande, alta declividade, né? Então eu tenho uma alta pressão. É bom por quê? Porque aí eu gero mais energia quando eu tenho sistemas de alta pressão. Porém, eu tenho que tomar cuidado, né? Ó, com essas questões aqui, ó. Então, em projeto, deve prever variações de pressão decorrentes ao golpe de Ariete, né? Quando houver variações, né? Súbitas de vazões, enfim, ó, fechamento e abertura rápidas, né? De dispositivos de controle da turbina. Então, eu tenho que ter diversos itens de segurança quando eu tenho sistemas de alta pressão. Casa de força. Então, a casa de força, né, ela vai possuir o objetivo de alojar, proteger, operar e manter as unidades geradoras e os demais equipamentos para a geração de energia, além de direcionar adequadamente as condições de vivência, né? Então, além disso, ele pode ter aí alguns outros ambientes, né? Almoxarifado, né? Montagem e desmontagem, monovias para manobra de fechamento e saída de tubos, enfim. Então, é uma casa que, além de ter os maquinários, né? E ele vai também ter aí outras funções de abrigo, né? Por exemplo, aqui, então, uma figura, né? Onde eu tenho, então, ó, uma casa de força, né? Grande, né? Então, eu tenho vários itens aqui. Para quem já visitou a Itaipu, sabe o quanto é grande uma casa de força, né? Que ainda eu tenho aqui a unidade geradora, né? Que vai gerar energia, né? A galeria, tem os sistemas de carga, descarga, montagem, desmontagem, enfim. Então, ela é grande, né? Eu tenho um, um, um sistema grande ali. Canal de fuga. O canal de fuga, ele é projetado. Estou olhando aqui o nosso horário, nós já estamos já no fim, né? Ele vai ser projetado e construído para direcionar, né, restaurar a vazão do nosso rio. Então, quer dizer, o que que é o canal de fuga? Ele pega todo o volume e joga depois, né, toda a água que passa pela turbina vai para o canal de fuga, né?
Então, as escavações previstas no canal de fuga devem ser no mínimo necessário, porém as perdas de carga não devem ser acrescidas. Aí é que a gente tem a curva-chave. O que que é curva-chave? É quando a gente faz o estudo do volume, né, da lâmina d'água do rio, né, para a gente saber, então, quanto de água que está vindo ali. Por quê? Porque o tamanho do canal de fuga vai ser dimensionado pela quantidade de água que está entrando nele, né? E aí, por fim, para a gente finalizar a nossa aula, não menos importante, os reservatórios, né? Então, esses reservatórios, eles têm o objetivo de acumular a água, né? Então, por meio de um barramento, né? Para gerar energia elétrica. Eu tenho dois tipos de reservatório. Eu tenho o reservatório fio d'água. Esse reservatório fio d'água, ele ocorre em casos que o nível da água operacional da elétrica não varia e tem pouca variação, né? E eu tenho o reservatório de acumulação, então, que são níveis de água, né, que eles vão variar, e aí nesse caso que eu tenho as cheias também, né? Então, olhando a nossa imagem aqui, ó, nessa letra a gente observa o fio d'água. Por que que é fio d'água? Olha a diferença. Ele vem, né, no reservatório vem, eu tenho a barragem aqui depois, né, nossa tomada d'água aqui, né, o nosso canal e depois o canal de fuga ali na frente. E aqui a letra B, aí é o nosso reservatório de acumulação. Olha como ele é grande, né? E aí ele pode ser utilizado para usos múltiplos. Quais são eles, né? Então, reservatórios de acumulação de grande porte. Ele pode servir ali, né, para abastecimento de água, para aquicultura, para criação de peixe, por exemplo, né? Suprimento de água para populações ribeirinhas, recreação, manutenção de sistemas terrestres, né? Ele pode servir também para irrigação, controle de cheias, difusão de efluentes, ou seja, se eu tenho um esgoto, eu posso fazer aí a difusão dele, né? Porque a água é um solvente universal, então eu faço a diluição, às vezes, de um determinado efluente, navegação, harmonia paisagística, lazer, enfim. Então eu tenho diversas funções em um reservatório de grande porte, né? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, nossa aula foi essa. Nós verificamos então deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se pessoal, acho que ninguém falou mais nada, né? Então aqui a gente verificou diversas situações, né, referentes aos nossos componentes, né? Vimos um pouquinho de cada coisa e nas próximas aulas nós iremos então aprofundar, né, sobre essas informações para que lá na frente a gente possa então entender como irá funcionar um dimensionamento de um sistema desses aqui. Beleza? Bom, então sem dúvidas, né? Sem mais, me despeço de vocês. Professora Carol, muito obrigado aí pela condução da nossa aula. E a gente se despede, então, de mais uma aula e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Eu que agradeço, professor. Ótima aula. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.